As graças, irmãos. Amém. 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 Obrigada, Jesus. Não sei se vocês entenderam legal. Quem sentava aqui não sabia o que estava acontecendo, tá? A reação foi de cada um, amém? Amém. Para eles era uma surpresa, tá bom? Eu quero dizer que você não sentou na cadeira aqui, mas com certeza você encontrou com Jesus hoje. Entende? Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas, irmãos. Amém? Glória a Deus. Quero falar um pouco, quero impartir um pouco acerca desse dia. E lá em Êxodo fala que foi exatamente não nessa data, tá bom? Como o pastor disse, mas foi no mês de Nissan. Nissan significa primeiros frutos. Mês de Nissan, no calendário judaico, entre os dias 14 e 17. Hoje é dia 17, né? Não é isso? Né? Amém? Que iniciou-se a Páscoa, a ordem. E eu quero impartir um pouco com vocês a respeito da Páscoa, a respeito desse tempo, a respeito do que as Escrituras falam para nós, a respeito do que é realmente, o que é verdadeiramente a Páscoa para nós. Amém? Perguntaram, pastor, é pecado comer carne nessa época? Ô irmão, é um costume, é uma tradição, é uma crença dos nossos irmãos católicos, tá? Os respeitamos, mas nós não cremos assim. Mas também Paulo fala que se você for comer carne para escandalizar, não coma, né? Amém? E carne do jeito que está cá, né, irmão? Tá? Mas nós não temos esse costume, nós não temos essa crença, os respeitamos, mas nós não temos. Então é pecado, pastor? Se você for comer para afrontar o irmão, sim. Mas comer porque você tem a grana para comprar, amém. É pecado comer chocolate na Páscoa, pastor? Claro que não, depende. Se você for comer 5 quilos de chocolate, aí é pecado, né, irmão? Amém? Pastor, e o que tem a ver o coelho com a Páscoa? Se nem o coelho não bota ovo. Então, irmão, isso aí é porque é o seguinte. Você para pensar que porque o coelho na Páscoa? O coelho nem bota ovo, né? Tinha que ser o pato da Páscoa, né? A galinha da Páscoa. Qualquer animal que bota ovo da Páscoa, né? O coelho, mas é porque tem uma simbologia da mitologia, uma crença que o coelho ele representa fertilidade, ele representa prosperidade. E aí embolaram esse meio de campo todo, embolaram o campo todo junto com a torcida, o estádio, e colocaram um coelho na história aí, por causa disso, né? E aí vamos inventar o ovo agora de chocolate para vender, e aí virou um comércio. É pecado comer? Não, não é. O problema é perder o sentido, é perder o propósito do porquê dessa data, porquê desse tempo. E como o pastor Bruno disse muito bem, irmãos, está todo mundo falando de Cristo, hoje é um dia especial, vamos falar de Cristo. Ah, mas Jesus nasceu dia 25 de dezembro, mas talvez é a única oportunidade que você tem de ter toda a sua família reunida para você fazer uma oração do Pai Nosso com eles e eles verem que você é gente. Né? Porque nós devemos pregar o Evangelho em tempo e em fora. Amém, irmãos? E nós estava conversando com a pastora Amanda, nós temos que recalcular a nossa rota, irmãos. Nós temos que rever alguns conceitos, né? Ou vários, ou todos os conceitos que balizam ou que pautam a nossa conduta, a nossa vida diária enquanto cristãos, enquanto servos de Deus, enquanto filhos de Deus, enquanto pessoas, enquanto cidadãos do céu. Porque, irmãos, o ateísmo, todo mundo sabe o que é ateísmo? Ateísmo é o ateu, aquele que não crê que Deus existe, ou aquele que não aceita que Deus existe, amém? Então o ateu é aquele que não crê que Deus existe, mas existe um tipo pior, irmão, que é o cristão ateu, que crê que Deus existe, mas vive como se Deus não existisse. É pior ainda. O cara que não crê que Deus vive, que existe, ele vive a vida que ele quiser. Mas quem crê em Deus aqui?
Então por que a gente tende a viver uma vida como se ele não fosse real? Porque Jacó, irmãos, filho de Isaac, filho de Abraão, que é neto de Abraão. Você pegou isso no teu espírito? Pegou, né? Você acha que ele não sabia sobre Deus? Você acha que Abraão e Isaac não ensinaram para Jacó sobre Deus? Era uma família que servia a Deus, que amava a Deus, que cria em Deus. Mas um dia Jacó, longe da casa do pai, ele fala assim: Deus estava aqui, eu não? Então pior do que não crer em Deus, irmãos, é crer e não saber que Ele está. Amém? Amém, irmãos? E esses são sentimentos, são balizadores que eram para nos deixar alegre, porque a alegria é fruto do Espírito. Amém? Amém, irmãos? Então eu quero caminhar um pouco com você nas Escrituras, para a gente aprender algumas coisas, relembrar algumas coisas, e chegar ao propósito final pelo qual estamos aqui comemorando a Páscoa. Aleluia! Aleluia, irmão! Cadê o Olive? Aleluia, levanta a mão. Amém? Abra a tua Bíblia aí no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Nós vamos viajar um pouco. Eu queria que você deixasse o Espírito Santo te levar nesses lugares, irmão. Não é regressão não, tá bom? Não é regressão não. Deus é o Deus do passado, do presente e do futuro, mas Ele habita na eternidade. Amém? Amém, irmãos? Então tá bom, então. Êxodo 12, está escrito assim. Podemos? Podemos? E o Senhor disse a Moisés e a Arão, na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito. Fala, o cordeiro será sem defeito. Macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Fala, matará à tarde. Então o cordeiro morreu à tarde. Pegará um pouco do sangue. Irmão, talvez tem tradução aí que fala assim: tomarão um pouco do sangue. Tem Bíblia que fala que tomaram o sangue. Não é beber não, é pegar, amém? Amém, querido? Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Irmão, é muito importante você entender isso aqui. Olha o que o versículo 8 está falando. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento. Fala, carne, pão sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até que pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo. Já prontos para viajar. Fala, é assim que vocês devem comê-lo. Já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa. Fala, depressa. É a Páscoa do... Pronto, aí começou a Páscoa. Isso aí iniciou-se a Páscoa. Essas orientações dão o início à Páscoa, que nós chamamos de Páscoa hoje. Amém? Amém? Como depressa, é a Páscoa do Senhor. 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primeiros filhos ou primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue, fala o sangue, será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês. Fala, passarei.
e não haverá entre vocês praga destruidora. Isso é uma promessa para nós, irmão. Amém? Quando eu ferir a terra do Egito, este dia lhe será para memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Irmão, Páscoa não é o dia de você ficar falando assim, coitado de Jesus, né? Tadinho do Jesus. Páscoa não é isso. Páscoa não é o tempo de ficar tadinho. Não, Jesus não precisa da nossa pena, das nossas condolências, não, irmão. Jesus está vivo e ressuscitou. Ou ressuscitou e está vivo. Se bem que ele já estava vivo quando ressuscitou, mas acabou. Amém? Então, celebre uma festa, irmão. Tem como celebrar uma festa com cara de defunto? Você celebra a festa no velório ou no aniversário? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Mas por que vocês estão celebrando a morte de alguém? Porque ele ressuscitou. Amém? Jesus foi o único que se ressuscitou. Por isso que ele é o primogênito, é a primícia dos que dormem, dos que morreram. Amém, irmãos? Aleluia. Então tá bom, vamos lá. O povo de Deus, povo hebreu, ele estava cativo como escravo, preso no Egito, trabalhando por troca de comida, escravo na escravidão, durante aproximadamente 430 anos. Deus ouve o clamor do povo e ele vem com mão forte, usa Moisés e as pessoas que estavam com ele, e tira o povo dali. E ele falou, Moisés, vai lá e fala para Faraó que eu vou mandar algumas pragas, eu vou mandar pragas, e se ele não abrir mão, eu só vou piorando o negócio. Irmãos, o interessante é que as pragas vinham. O povo hebreu, eles moravam no Egito. E as pragas vinham sobre, fala, o Egito. Isso que é, por que Deus não tirava o povo e mandava praga? Porque Deus também é no meio das pragas, irmãos. Tem situação que Deus não vai te tirar, mas Ele vai te livrar na situação. Amém? Pastor, por que não tirava o povo? Porque Deus também é Senhor sobre as pragas. Irmão, tem tempestade que Deus vai acalmar a tempestade. E em algumas tempestades Deus vai acalmar você. Amém? Irmão, você está pegando isso? Porque isso lá na frente vai te servir. Amém? Lá na frente que eu falo daqui a algumas horas. Pastor, por que não lembra? Já Deus fazendo isso comigo. Pastor, por que Deus não livrou lá os 3 da fornalha? Porque Deus é Deus sobre o fogo. Deus é Deus sobre a fornalha. Amém? Tem gente pedindo milagre, tem que pedir milagre, mas se você está pedindo milagre, está vendo milagre, peça assim, Senhor, me ajuda a suportar o processo. Porque em todo processo tem milagre, mas nem todo milagre você consegue suportar o processo. 10 receberam algum milagre, só que um voltou. Amém, irmãos? Amém? Pastor, mas Deus não está me tirando dessa situação, porque Ele quer acalmar você nessa situação. E se Ele quiser acalmar e acabar com a situação também, Ele vai fazer, irmãos. Irmãos, o controle nunca esteve na nossa mão. Nós que achávamos que o controle estava na nossa mão e falamos, Senhor, eu te devolvo o controle. Nunca, nunca que nós temos o poder de ter o controle das coisas. Ele é Senhor sobre todos e tudo, amém? Deus está acima de tudo, irmão. Acima de todos. Ele é Senhor. Sabe o que Jesus é para muitos? Jesus é a mão que tirou a pessoa do buraco. Mas Ele não quer. Ele não quer o Senhor que vai conduzir a vida dele. Vem cá, Isaac. Hoje é dia do teatro. Não me chamaram para esse teatro, eu vou fazer um teatro. Senta aí. Eu ia morrer de chorar, irmão. Eu sabendo, eu estava chorando. Sabe o que Jesus é para muitos? O Salvador. Ele está ali no buraco, na lamaçal do pecado, todo de preto. Aí, Jesus é o Salvador. Aí você dá um abraço. Ah, meu Salvador, fala. Meu Salvador. Aleluia. Aí agora, Jesus não quer ser só Salvador do Isaac, Ele quer ser Senhor. Mas para ser Senhor, você vai ter que negar a si mesmo, tomar a tua cruz e vir atrás de mim. Aí você faz assim, quer ver? Eu te salvei. Fala, estou feliz, estou alegre. Fala. Feliz, estou alegre. Jesus é meu Salvador. Jesus é meu Salvador.
Aí fala, agora vem com você, o seu Senhor. Aí você fala, não. Aí você pode sentar. Salvador é para te ajudar, Salvador é para te governar, e as pessoas não querem ser governadas, só querem ser ajudadas por Deus. E Jesus não morreu só para te salvar, ele morreu para te governar também, irmão. Para governar seus pensamentos, seus passos, sua vida. Para que quando a fatura chegasse, você tenha dinheiro para pagar. Estou com esse negócio, tem um mês já que eu estou falando desse negócio. Oh, meu Deus do céu. Será que vai chegar alguma coisa lá, amor? Aí tem um tempo que eu estou falando negócio de fatura e tal. Misericórdia. E aí Deus manda as pragas, manda 9 pragas. E na 10ª praga ele falou o seguinte, vai lá e fala com o faraó, que eu vou matar os primogênitos. A 10ª vai ser pauleira. E Moisés vai e fala para o faraó, faraó, o que está vindo aí, rapaz, você toma com juízo, porque... E faraó, não, eu não vou abrir mão. E aí Moisés volta, mas Deus fala com Moisés, Moisés, fala para todo o povo que é o seguinte, que eles vão pegar um cordeiro, fala um cordeiro. Irmãos, a gente acha que o evangelho começa em Mateus, não é? Não, fala, evangelho começa em Jesus. Porque a palavra evangelho significa boas novas, notícias boas, irmãos. Amém? E aí Deus fala, Moisés, você vai falar para o povo o seguinte, vai juntar as famílias, e cada família vai pegar um cordeiro, fala cordeiro. Tem um texto que fala assim, eis aí o cordeiro que tira o pecado. Então aí Deus já estava falando o que para Moisés? Falando sobre quem, irmão? Aleluias. Não é igual minha mãe, aleluias. E esse cordeiro tem que ser macho, tem que ser homem. Cordeiro homem. Sem defeito, fala sem defeito. Jesus era o cordeiro, irmão. Era cabra, era macho. Era homem, Jesus era homem. Amém? Jesus era hétero, homem. Aleluia. Amém, irmão? Aleluia. Isso. Amém? Ele tinha defeito? Era perfeito? Então Deus está falando com Moisés a respeito de Jesus. Por isso que a Páscoa não tem nada a ver com chocolate, ovo e coelho. Tinha que ser, porque na verdade é o cordeiro pascual. É o cordeiro. Amém, irmão? Aleluia. Vocês vão pegar esse cordeiro, vocês vão matar esse cordeiro à tarde. Fala, matar o cordeiro à tarde. Aleluia. Eu fico animado com essas coisas, eu tenho que falar devagar, senão... Matar o cordeiro à tarde. E vocês vão comer esse cordeiro com pão sem fermento e ervas. Irmãos, o que eles comeram na Páscoa então? Que depois fala assim, essa é a Páscoa, é a Páscoa. Eles comeram o cordeiro assado com pão sem fermento e ervas amargas. Ah, pastor, mas eu já vi o ovo lá. Isso é porque tem uma tradição judaica nisso, amém, irmãos? Mas o que eles comeram na noite da Páscoa lá, daquele dia que foi instituído, foi o cordeiro assado, ervas amargas e o pão sem fermento, que é o pão asmo, que não tem fermento. Amém? Amém? Você está entendendo aí? Você está vendo a cena das casinhas de pedra, a portinha, você está vendo isso aí? Eu estou vendo, irmão. Viajo. Eu estou vendo. Domingo passado eu vi um negócio muito massa aqui, muito bom. Vocês vão matar esse cordeiro, mas o sangue desse cordeiro vai ser passado nos umbrais da porta. Vocês vão passar na porta. Existem algumas questões que eu não quero entrar, mas vocês vão passar na porta. Fala, passar na porta. Então eles iam matar o seu cordeiro, que era perfeito, macho, de 1 ano. Iam assar o cordeiro e o sangue dele ia passar nos umbrais da porta, e vocês vão comer com o cordeiro assado, pão sem fermento e ervas amargas. Isso seria a Páscoa. E outra coisa, vocês não vão comer devagar, vocês vão comer depressa, com sandália nos pés e cajado na mão. Amém? Amém? Por quê? Porque a Páscoa
aquela obediência, aquele sacrifício estava precedendo uma libertação. E quem está escravo, quem é escravo, tem pressa de ser livre. Então não dá para sentar e ficar mastigando o cordeiro toda a vida, não, porque tem uma libertação te esperando, amém? Aleluia. Por que sandálias? Porque a caminhada é longa. Por que o cajado? Porque no meio dessa caminhada você vai ter que lutar com algumas feras. Amém? A gente estava conversando esses dias, eu não lembro que dia, mas a gente estava conversando que o diabo me levou para o deserto. Irmão, o diabo não leva ninguém para o deserto. Quem leva para o deserto é o Espírito Santo. É Deus que leva o homem para o deserto para saber o que está no coração do homem. Ou para que o homem revele o que está no coração dele. Amém? Pastor, estou no deserto. Glória a Deus, Deus te levou para lá. E por que você está no deserto há 20 anos? Porque está reprovando. O deserto é uma escola, irmão. Fala, deserto é uma escola que o Espírito Santo é o professor. Fala, e não passa com nota baixa. Tem que passar por esforço de pensamento, porque o reino dos céus é tomado por esforço de pensamento. Não é por esforço de obras, é por esforço de pensamento. Para que você possa entender, porque alguém pregando a mensagem do Evangelho do Reino de Deus, e alguém não entendendo, o diabo vem e rouba. Então entenda, porque o diabo não rouba o que é seu. Amém? E aí Deus fala a Moisés, fala para o povo para passar o sangue, porque quando eu vier para ferir, para matar todos os primogênitos, tanto de pessoas quanto dos animais, o filho mais velho da casa e o animal mais velho da casa, quando eu ver o sangue nas portas dessas casas, eu vou passar. Fala, passar. Vou passar por cima, eu vou pular, eu vou passar. Isso é Páscoa. Amém? Amém? Você está entendendo? Então isso é a Páscoa. E eu não vou matar o primogênito, não vai ter morte nesta casa, porque o sangue do cordeiro está sobre esta casa. Fala, o sangue de um animal foi bastante para o anjo da morte não entrar na casa. Fala, agora imagina o sangue de Jesus sobre uma casa. O que não acontece, irmão? Irmão, se na velha história, se no Antigo Testamento, o sangue de um animal impediu a morte de entrar, imagina o sangue de Jesus na sua vida. Agora imagina, não dá para imaginar, inimaginável isso. Eu sei que é real, eu sei que isso é possível. Você crê? Você crê? Então a morte não vai entrar na tua casa prematuramente por desobediência, porque há o sangue de Jesus em você. A matança não vai chegar na tua casa, porque pastor, não tem ninguém morrendo na minha casa, mas talvez o casamento está morrendo, talvez as finanças estão morrendo, talvez a saúde está morrendo, talvez algumas coisas, áreas na vida estão morrendo. Passa esse sangue, irmão. Amém? Então você entendeu sobre Páscoa? Fala assim, a morte respeita o sangue. Fala, o sangue protege a vida. Fala, a morte respeita o sangue. Fala, e o sangue protege a vida. Amém? Amém, irmãos? Agora eu quero que você vá lá para João 20:17, para a gente chapar um pouquinho e ficar doido da cabeça. Porque nós não somos normais, irmãos. Para aquilo que a gente acredita, nós não somos normais, irmão. Nós não somos, não. Tenta ser normal que vai dar ruim para você. Não tem como. Então você entendeu o que é Páscoa, aleluia? O que eles comeram na Páscoa? Falou, cordeiro assado. Pão sem fermento. E ervas amargas. Fala, isso foi Páscoa. João 20:17 está escrito assim. Jesus continuou, não me detenha. Fala, não me pare. Fala, não me detenha. Fala, tira a mão de mim. Porque ainda não subi para o meu Pai.
Mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu pai e o pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de... Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito estas coisas. Aí agora Jesus morreu, aqui já é o terceiro dia, e uma mulher chamada Maria Madalena foi até o sepulcro visitar o túmulo de Jesus. Quando ela chegou lá, tem alguns textos que falam que aconteceu um terremoto. Os guardas que vigiavam, eles caíram como mortos. Só que ela chega, em João quando ela chega no túmulo, ela vê a pedra removida, um anjo na cabeceira do túmulo e um anjo nos pés do túmulo. Amém? Amém? E ela pergunta: para onde vocês levaram o meu Senhor? E aí ela vê alguém que parecia um jardineiro, tem tradução que fala hortelão, mas era o jardineiro. Ela olha e fala: e o meu Senhor? E ela vira para falar com os anjos: cadê o meu Senhor? Para onde vocês levaram o meu Senhor? Aí a Bíblia diz que Jesus fala assim: Maria. Quando fala Maria, irmãos, ela não tinha reconhecido Jesus. Ela se vira para Jesus e ela fala assim: Rabuni, ou Rabone, fala, ou mestre, fala assim: mestre. Aí quando ela vê que é Jesus, ela reconhece que é Jesus. Você sabe por que ela não reconheceu Jesus? Porque Jesus quer que você reconheça Ele pela voz dEle, por aquilo que sai de dentro de Jesus. Porque Ele chama, irmãos, a Bíblia diz que tem trilhões e trilhões e trilhões de galáxias e estrelas, e Deus colocou o nome em cada uma, e Deus chama pelo nome cada estrela, e cada estrela vem quando Deus chama. Agora você acha que Deus não sabe o seu nomezinho? Qual que é a diferença nossa às vezes? É que Deus chama a estrela, ela vem, e quando Ele nos chama a gente não vai. Porque a estrela obediente, a natureza, anuncia as obras da sua mão. E nós também temos que anunciar as obras das mãos furadas e dos pés furados e da cabeça com a coroa de espinho e o lado furado, irmão. Amém? E aí ela tenta parar Jesus, fala: parar Jesus. Isaac, por gentileza. Do jeito que nós combinamos não, né? Aí Jesus está vindo aqui. Aí ela viu Jesus. Aí Jesus fala assim: Maria. Não, fala Isaac, né? Amor, vem você que vai ficar estranho. Vem cá. Vai ficar estranho. Melhor, né? Está de costas. Maria. Amanda Maria. Maria. Aí ela fala: mestre. Agora vai. Jesus quer fazer isso aqui, ó. Aí ela faz o quê? Impede, tenta impedir, tenta parar. Mas para você parar alguém que está andando, você tem que tocar. Por isso que Jesus fala: não me dê. Muito obrigado. Um dia ela reclamou: você não me dá um beijinho. Se você está indo e alguém quer te parar, ele tenta te parar. Jesus fala assim: não me detenhas. Fala: não me detenhas. Jesus não falou: não me toques. Jesus falou: não me pare. Eu quero dizer para você que quando Jesus nasceu, a primeira pessoa que tocou em Jesus foi Maria, a mãe. Uma mulher que era cheia de graça, uma mulher que era pura, a mãe de Jesus, amém? Amém? Fala assim: quando Jesus nasce, Maria, uma mulher pura, fala geração pura, tocou no santo. Agora quando Jesus renasce, quando Jesus ressuscita, quem é que toca em Jesus? Maria Madalena, a mulher que Jesus tinha expulsado quantos demônios? 7. Na ressurreição de Cristo, agora é o impuro tocando no santo para se purificar, meu querido. Antigamente, se o puro tocasse no impuro, o puro ficaria contaminado. Mas em Cristo Ele é o santo. E quando nós, os impuros, tocamos neles, Ele nos santifica. Porque a ressurreição de Jesus traz vida e santificação para a igreja. Nós somos a geração impura que tocou em Jesus. Porque nós não podemos gerar uma santidade, porque só Ele é santo, amém?
Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Agora eu quero que você vá para João, capítulo 19. João, capítulo 19. Irmão, não consigo ficar quieto, não. Já falar para eu ficar quietinho, parado, não dá, não. João 19 está escrito assim: por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhes bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: eis que eu apresento a vocês, para que saibam que eu não encontro nele crime algum. Então Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e Pilatos lhe disse: eis o homem. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes religiosos e os seus guardas gritaram: crucifique, crucifique. Pilatos repetiu: levem-no daqui vocês mesmos e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: escute. Escute. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma, e conforme essa lei, ele deve morrer, Jesus deve morrer, pela blasfêmia de se declarar filho. Por que eles queriam crucificar Jesus? Por quê? Quem é filho de Deus aqui? Você é mesmo? Sabe o que a religiosidade quer fazer com você? Sabe o que a religião quer fazer com você? Todas as vezes que você fala assim: eu sou filho de Deus, a religião, nós vamos matar essa pessoa. Enquanto você estiver orando, irmão, aleluia. Quando você estiver cantando, aleluia. Quando você estiver pregando, glória a Deus, que bonitinho. E quando você estiver ensinando, que maravilha. Mas quando você levanta e fala: eu sou filho de Deus por Jesus Cristo, a religião fala: vamos matar, porque ninguém é filho de Deus. Mas nós sim somos filhos de Deus. Responderam os judeus: nós temos uma lei, porque a lei quer matar os filhos. Irmãos, ninguém, a religião, nada vai querer mexer com você enquanto você é um crente normal. Enquanto você é crente, cristão, evangélico, apostólico, romano, não importa. Ninguém vai querer nada com você, o diabo não quer nada contigo. Mas quando você bate no peito e fala: por Jesus Cristo, meu Senhor, eu sou filho de Deus, eu tenho o direito de ser chamado filho dele, por herança, por legado, por DNA espiritual, eu sou filho de Deus. Aí o inferno se levanta. Você acha que o diabo está preocupado com o evangélico? Você acha que o diabo está preocupado com o cristão? Não. O diabo está preocupado quando os filhos começam a se manifestar, porque aí a natureza, a criação começa: opa, existe uma saída, existe uma solução. E quando nós nos manifestamos, a religião quer abafar, porque nós temos uma lei. E conforme a nossa lei, aquele que se levanta e fala que é filho de Deus tem que morrer. Irmã, eis nós aqui. Você viu que eu falei: eis nós, né? Não é eis-me não, né? E o Deus falou assim: amém. Amém, continua. Quer ler? Vamos ler aqui. Vamos ler aqui. 8. Em nome de Jesus apareça. Entretanto, ao ouvir essa alegação, Pilatos ficou ainda mais atemorizado. E voltando para dentro do pretório, interrogou Jesus: de onde vens tu? Todavia Jesus não lhe declarou, ou não lhe deu qualquer resposta. Então Pilatos o advertiu: tu te negas a responder-me? Não sabes que eu tenho autoridade para te libertar e poder para te crucificar? Ao que Jesus lhe afirmou: irmão, não terias qualquer poder sobre mim se não te fosse dado de cima. Por isso aquele que me entregou a ti, culpado de um pecador ainda maior. Desse momento em diante, Pilatos procurou libertar Jesus. Mas os judeus o ameaçaram, exclamando: se deixares esse homem em liberdade, não és amigo de César, pois todo aquele que se faz rei é contra.
Quando Pilatos ouviu esse clamor dos judeus, trouxe Jesus para fora no tribunal e sentou-se no trono do juiz, em um lugar conhecido como pavimento de pedra, mas em aramaico é Gábata. Não quero falar sobre isso aqui, senão vai dar doideira na nossa cabeça. Pula. E esse era o dia da preparação, a sexta-feira da semana da Páscoa. Fala, semana da Páscoa. Lembra de Êxodo? Por volta da hora sexta, quando então Pilatos declarou aos judeus: eis aqui o vosso. Que horas que era? Hora sexta, alguém sabe que horas era mais ou menos? Que horas? Meio-dia mais ou menos. Meio-dia já é tarde, irmão. Hein? Vamos lá. Eles, porém, exclamavam: a morte, crucifica-o. Então Pilatos lhes entregou: devo crucificar o vosso rei? E os chefes dos sacerdotes lhe responderam: não temos rei, senão... Sabe quem estava falando aqui? Os crentes. Os crentes. Falando assim: nós não temos nada não, o nosso rei é... dai a César o que é e... Vamos embora. Diante disso, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Em seguida, os carrascos se apoderaram de Jesus e o levaram para fora. E assim, carregando sua própria cruz, Jesus saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota, ou Gólgota, o lugar de caveira, em aramaico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no... Pode ir, por favor. Então Pilatos mandou escrever uma placa e pregá-la no alto da cruz, com os seguintes dizeres: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Muitos dos judeus leram a placa de Jesus, pois o lugar em que ele foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego, para que ninguém deixasse de ler. Os chefes dos sacerdotes dos judeus discordaram de Pilatos, dizendo: não escrevas o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Todavia Pilatos lhe asseverou: o que escrevi, escrevi. Após haver crucificado Jesus, os soldados tomaram-lhe as vestes e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, sobrando a túnica. Esta, entretanto, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Comentaram assim uns com os outros: não convém rasgá-la, mas vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura ao declarar: dividiram as minhas vestes entre si e tiraram sorte pela minha túnica. E assim procederam os soldados. Próximo à cruz de Jesus estavam sua mãe e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Pode ir. Deixa eu ler aqui agora. – 26, vendo Jesus a sua mãe junto dela o discípulo amado, João, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Agora vai lá para João 20, nós vamos ler, irmão, precisa ler. Você não pode conhecer a história de novela. Você não pode conhecer a história de filme. Você tem que conhecer, ajuda, mas você tem que conhecer a história do que está escrito, amém? Amém? Glória a Deus, vamos lá. Ao amanhecer, o primeiro dia da semana, estando ainda no meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido... Fala, removida. Fala, pedra removida. Fala, então correu e foi até onde estavam Simão, Pedro e os outros discípulos, a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. A Bíblia diz que na semana da Páscoa, Jesus chama os discípulos e fala: olha, vai à casa de alguém e fala que eu vou fazer a ceia na casa dele. Preparem a ceia lá. É a última ceia ministrada com Jesus vivo entre nós. Ele continua vivo. E nesta ceia, você lembra o que a Bíblia relata o que tinha na ceia? Era o quê? Pão e... A gente sabe que Êxodo está falando de Jesus Cristo, o Cordeiro que ia ser morto no nosso favor. O Cordeiro que, na verdade, em Êxodo ia ser morto. E o sangue dele ia livrar os hebreus
da morte, do anjo da morte, amém? Isso era um apontamento profético mostrando que um dia, Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito, macho, sem mácula, sem ruga, sem defeito, ele seria morto para que o sangue dele pudesse gerar vida em nós, para que a morte respeitasse o sangue e que o sangue gerasse vida em nós. Amém? Você está entendendo isso? Você está conectando isso? A morte de um animal trouxe libertação para um povo. Mas fala assim, só a morte de Jesus que traz liberdade para um povo. Fala, porque eu sou liberto, mas eu também sou livre. Amém? Amém? A Bíblia diz que Jesus ele foi crucificado entre dois ladrões, ele estava no meio. E quando foi chegando a hora nona, por volta de 3 horas da tarde, Jesus morre, ele libera o seu espírito, ele entrega. E aí a Bíblia diz que, por causa do costume, os judeus não queriam que ninguém ficasse pendurado nas cruzes, porque já estava chegando a semana da Páscoa, e eles tinham que comemorar e não podia ter aquilo lá. Não podia ter ninguém pendurado lá, porque ia ficar feio na festa, porque tinha muita gente em Jerusalém. E aí a Bíblia diz, porque já estava ficando tarde, então eles, quando a pessoa não morria na cruz, fala, não morria na cruz, os soldados eles vinham e quebravam os joelhos, quebravam a perna, sabe por quê? Porque se quebra a perna, naquela posição, não consegue respirar e morre por asfixia, fala, morre cheio, fala quando quebra as pernas, fala quando quebra osso, fala quando quebra as estruturas, fala eu morro por asfixia, fala e morrer por asfixia, é morrer cheio. A Bíblia diz que Jesus inspira, solta tudo e morre. Amém? Agora respira um pouquinho. Dá uma fungada, irmão. Boa. Agora respira mais um pouquinho. O máximo que você puder. Agora segura por 50 minutos. Oxigênio é para dar vida ou para dar morte, irmão? Fala assim, aquilo que é para dar vida. Se ficar preso em mim, vai me matar. O que você tem que fazer com isso? Está recebendo, irmão? O que você tem que fazer com isso? Deus está colocando dentro de você, irmão. Você tem que começar a liberar isso sobre outras pessoas. Você tem que começar a liberar isso por onde você passar. E o processo de respiração é natural, porque quando você precisa de força para respirar é porque tem alguma coisa errada. Então o Evangelho, a boa nova, o Jesus Cristo, o Cristo que você carrega, ele começa a ser liberado natural, sem força, porque aquilo ali exala de você. Amém? Só que a Bíblia diz que eles foram no primeiro e pá, quebrou os joelhos, quebrou as estruturas, o corpo cai, o pulmão, ele infla, e aí eles morrem por asfixia, porque não conseguem mais respirar. E o soldado vai no outro e pá, e ele também morre também. Mas em Jesus, ele viu que Jesus já estava. Quando você lê, irmão, você vai ver que quando ele vai quebrar a perna, ele olha e vê, já morreu. Jesus já tinha morrido. Fala assim, quem não morre na cruz tem as estruturas quebradas. E quem tem as estruturas quebradas na cruz, fala, quem tem as estruturas quebradas na cruz, morre cheio do que era para dar vida. Já estou crucificado com Cristo, então morre, pelo amor de Deus. Porque senão vão quebrar suas estruturas, e quando quebrar as suas estruturas, você morre cheio. Aí Jesus vem, aí Jesus está lá morto, por pouco tempo. O soldado não quebra, porque tinha uma profecia que nenhum dos seus ossos foi quebrado, porque a estrutura de Jesus não pode ser quebrada, amém? E Jesus está crucificado, ele para se certificar que Jesus estava morto, Jesus está crucificado no alto, as lanças eram compridas, o soldado ele vai de baixo para cima e fura Jesus, entra pela costela, não quebrou nenhum osso, pelo tamanho das lanças, se entrasse assim ia quebrar, irmão, então não foi assim, a lança não entrou na horizontal, a lança entrou na vertical, então ela entrou por baixo, furou do lado e entrou por baixo,
furou o pulmão e o coração. Se eu não me engano, o nome é periocárdio. E quando furou, saiu sangue. Posso falar? Fala assim, saiu sangue e água. Tem um texto que fala que no céu o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles testificam. E eles são um. E na terra, o sangue, a água e o Espírito testificam com aquele que é um. Isso é o batismo de Jesus. No sangue, na água e no Espírito. E aí, irmão, quando fura Jesus, sai sangue, fala sangue e água. Jesus estava morto quando isso aconteceu. Se você ler o texto, Jesus já tinha morrido. O soldado foi se certificar que ele já estava morto. E se não estivesse, ia morrer, mas Jesus já estava morto. Lá no Éden, quando Deus vai criar o homem, Deus cria o homem. Vai lá, faz o homem e tal, e o homem aparece. Só que quando Deus vai fazer a mulher, Deus não usa o mesmo processo que Ele usou. Ele usa a mesma palavra, mas Ele não usa o mesmo processo para fazer a mulher. Amém? Então, quando Deus quis dar uma companheira, uma ajudadora, uma esposa para Adão, a Bíblia diz que Deus mata Adão. O que Deus faz com Adão? Lê lá para você ver. Que bonita a história. E quando Adão morre, Deus tira Eva. Da onde, irmão? Costela em cima ou embaixo? É do lado. Quando furaram Jesus, furaram aonde, irmão? Está escrito costela. O que saiu da costela de Jesus ali? Sangue. Quando Deus quis trazer uma ajudadora para Adão, Ele mata Adão e tira ela e tira Eva da costela de Adão. Amém? Mas quando Deus quis que a igreja... Olha para o lado, irmão, para você ver a igreja. Tem que deixar muito bem claro que igreja não são 4 paredes. É uma estrutura necessária para que a igreja se reúna. Mas a igreja não são 4 paredes. E só para ressaltar que igreja não é ninguém sozinho. E você só pode ser igreja em unidade. Amém? Quando Deus quis que a igreja dele nascesse, quando Deus quis uma ajudadora, uma esposa para Adão, Ele tirou Eva do lado de... Quando Deus quis tirar a noiva, a igreja, a esposa do seu filho, o que Ele fez? Sangue e água. E aí nasce a igreja. Só que eu quero dizer para você, irmão, que o sangue, ele perdoa pecado. O sangue, ele protege você da morte. Em meio à praga. Eu quero dizer para você que o sangue, ele gera vida dentro de você. E a água, pastor? A água te purifica. A água nos purifica. O sangue é o que nos faz por dentro, é o que Jesus faz por dentro. E a água é a palavra que nos lava, que regenera por fora. Heresia, não, está escrito que vós sois cartas vivas, escritas, para que todos possam ler. Irmão, o sangue de Jesus fala de preço. Ele pagou o preço por você. Ele pagou, fala assim, Jesus pagou o preço por você. Para a gente encerrar, abre aí Apocalipse capítulo 5, versículo 9, para a gente encerrar, irmão.
Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Olha o que está escrito sobre nós. Olha o que está escrito sobre nós, irmãos, sobre mim, sobre você. Apocalipse 5, 9. Volta no 8 aí, esse negócio interessante. E assim que o recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Diante de quem? Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações. As nossas orações. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus. Ai, irmão, meu Deus. Ai, eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, no passado. Porque foste morto. E com o teu sangue, compraste para quem, irmãos? Homens de toda a tribo. Ai, irmão. Toda a tribo. Toda a língua. Povo e nação. A Bíblia diz que Jesus veio pelos judeus, irmãos. Ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a Bíblia diz que pelo sangue de Jesus, Ele comprou. Foi preço de sangue, meu irmão. A sua vida é fruto de preço de sangue. Sangue de Jesus Cristo. E Ele comprou todo homem para Deus, de tribo, língua, povo e nação. Não agora só os judeus, mas agora gregos, romanos, brasileiros, japoneses, americanos, todos. E outra coisa, não só comprou não, e deixou guardado na gaiola não, irmão. Eles estão falando para Jesus, tu constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Volta para a gente entender o contexto. Volta para o 9. E eles cantavam um cântico novo. E tu és digno de tomar os selos e de abrir seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu, Jesus, você os constituíste, você os fez. Você os fez. Você constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus. Para quem que Jesus te comprou? Para quem, irmão? Fala alto. Fala, Jesus me comprou. Para Deus. E para quem que você está vivendo? Para quem que você está vivendo? Fala, irmão, para quem que você está vivendo? Irmão, fala, eu estou vivendo para Deus. E assim reinarão sobre quem? Quem, irmão, vai reinar? Porque Ele nos comprou com sangue, constituiu o reino, nos fez sacerdotes para Deus. E assim reinarão sobre... Agora deixa eu te falar. Jesus Cristo, o Filho de Deus, mesmo sendo Deus, Ele não usurpou ser igual a Deus. Mas Ele se humilhou. Fala, se humilhou. Tomando a nossa forma. Tomando a forma humana, irmãos. E morrendo. E morte de cruz. Por mais humilhante que seja, por mais humilhação que seja, que foi,
A morte de Jesus na cruz, a maior humilhação de Jesus não foi ter morrido na cruz. A maior humilhação de Jesus, que ele se humilhou, sabe qual foi? É tomar a nossa forma humana. Ele não deixou de ser Deus, mas agora a aparência dele é um homem, pessoa. Eu e você. Porque a Bíblia diz em Timóteo que do lado de Deus tem um homem sentado, à destra de Deus. E a mão desse homem, irmão, em cada mão tem um furo. Os seus pés também são furados. Há marcas de espinhos na sua cabeça. E assim, talvez, como ele fez com Tomé, fará conosco, olha aqui. O furo do lado. Você sabia que na Bíblia não tem a palavra eu te amo? É uma palavra que a gente usa tanto para falar que ama alguém, né? Eu te amo. Tem mulher que fica louca se o marido não falar que eu te amo. E marido também. E tem que falar, tem que falar. Mas você sabia que na Bíblia não está escrita a palavra eu te amo? Sabe por que não está escrito? Porque o maior eu te amo não foi escrito, foi feito. Ainda que nos amou, mas ele não ficou só em palavras. Ele fez. E eu quero dizer para você, irmão, que o sangue de Jesus comprou você de novo para Deus. Jesus comprou você para Deus. E sabe o que ele fez? Eu estou te comprando para Deus, mas eu não posso te obrigar a viver para Deus, porque essa decisão é sua. Jesus, ele comprou, ele trouxe para a liberdade e falou: eu te comprei, você é livre. Eu te comprei para Deus, mas você vive para Deus se você quiser. Eu quero dizer para você que está sentado aqui, que nunca levantou a sua mão para Jesus Cristo e falou: eu creio em Jesus, eu aceito Jesus. Eu quero dizer que Jesus, ele morreu por causa de você, sim. Que o sangue dele foi derramado na cruz, sim. Que ele tomou várias chicotadas por causa de você, sim. Que uma coroa de espinhos venenosos foi cravado na cabeça de Jesus por causa de você, sim. Os cravos, a lança, as cuspidas, a cruz pesada que ele levou foi por causa de você, sim. Porque ele te amou com um amor incondicional. Ele te amou primeiro. Porque Jesus Cristo, deixa eu falar uma coisa muito simples e profunda para você, que o teu espírito ele pula dentro de você. Jesus Cristo morreu por você. Jesus Cristo deu a vida dele por causa de você. Jesus Cristo, ele deixou toda a glória que ele tinha e desceu para morrer por causa de você. Irmãos, e ninguém dá a vida por aquilo que não vale nada. Nós não somos o centro das Escrituras. Nós não somos a fraqueza de Deus. Não. O centro de todas as coisas é Ele. Porque a Ele, dele, por Ele são todas as coisas. Mas Deus preferiu amar a mim e a você. E Ele falou assim: Jesus, filho, vem cá. Imagina Jesus chegando. Fala, pai. Porque a gente imagina um Deus assim, né? Vem cá, Jesus, Jesus, sim senhor, sim senhor. Não, eu imagino Deus falando: filho, vem cá. Aí Jesus: oi pai, fala para nós. O que você está fazendo, Jesus? Estou ali viajando pela galáxia, estou brincando com as estrelas. Ele: filho, é o seguinte, você está vendo aquela pessoa lá embaixo? Aí Jesus: sim. Você está vendo aquela família lá embaixo? Sim, pai. Você está vendo o mundo? Aí ele: tô sim, pai. Você sabe que está perdido, né? Aí ele: sei, pai, eu vi o senhor falando com o Espírito Santo aí. Eu vi vocês batendo papo aí, acabou que eu... Então, filho, tem um preço a ser pago por essas pessoas. Aí Jesus: bora fazer, bora pagar, nós somos ricos, nós temos tudo. Aí imagino Deus falando: filho, mas eles vão negar você. Aí Jesus: eu sei, pai, estou aqui. Eles vão cuspir em você, filho. Ele: pai, eu estou aqui.
Tá vendo aquele cara que você vai curar lá, que é mudo? Ele, tô vendo, nossa, ele vai falar, pai, vai. Mas ele vai gritar, crucifica-o. Tá bom. Você tá vendo aquele coxo que não anda há 39 anos lá? Ele, sim, pai, sim, eu vou dar a mão a ele, ele vai levantar, porque eu vou amar aquela pessoa. Ele, então, ele vai lá no meio da multidão gritar, que é para te crucificar. Ele, pai, eu estou aqui, pai. Ele, filho, mas vão te dar um monte de chibatadas, filho, isso dói. Ele, pai, eu estou aqui. Ele, filho, todos vão te abandonar. Ô pai, eu sei. Vamos lá. Aí Deus, o que come no prato com você vai te trair, filho. Ah, pai, eu sou filho de quem, pai? O senhor fez lá, Adão virou as costas para o Senhor e o Senhor o ama. Como é que eu estou aprendendo com o Senhor? Mas eles vão negar você, filho, eles não vão acreditar em você. Tudo, pai, você acredita em mim? Você é meu filho amado, você é meu único filho. Eu falei assim, então fechou, pai. Jesus, senta aqui, filho, deixa eu te explicar outras coisas. Você vai deixar de ter essa nossa aparência, você vai parecer com eles. Aí ele, pai, eu vivo para cumprir a tua vontade, pai. Você nunca mais vai ser assim, filho. Você vai virar homem, você vai subir. Tudo bem, pai. Filho, quando você vier, os anjos nem vão te conhecer, vão perguntar quem é esse rei da glória. Ele, pai, eu sei que os anjos vão perguntar, mas aqueles que são portas vão gritar, levantai a porta das vossas cabeças para que entre o rei da glória. Os anjos não vão saber, quem eu sou, mas eles vão me reconhecer, pai. Eles vão me reconhecer porque eles vão olhar e falar, é Jesus. Então tá bom, filho. Mas filho, quando você estiver lá na cruz, filho, quando você estiver lá na cruz, olha aquele momento ali. Sim, pai, eu sei. Eles não vão quebrar os teus ossos porque eu já pedi alguém para falar que não vai quebrar. Aí ele, tá bom, pai. Mas o seu pulmão vai ser comprimido assim mesmo. Ele, tudo bem, pai. Mas por quê, pai? Porque todo o peso do pecado, o peso de todo o universo, o peso de todo homem que existe, que existiu, vai estar sobre você. Ele, pai, o Senhor me fez para isso, filho. E quando todo esse pecado estiver diante de você e sobre você, você vai olhar para cá e você vai me ver de costas, filho. Você vai me ver de costas para você, filho. Aí ele, pai, eu sei que eu vou te ver pelas costas, mas eu vou entregar o meu espírito e vou subir e vou estar contigo, não vou? Aí ele, sim, então fechou, eu vou. E aí está escrito. Aí esse assunto Deus fala assim, agora escreve, João, porque eu amei o mundo de tal maneira que dei o meu único filho, para que todo aquele, não só judeus, não só gregos, mas todos que crerem em você, filho, como meu filho único, como meu único filho, como Jesus o Cristo vivo, o meu filho vai ter o direito de ser chamado Filho de Deus. Foi só isso que Jesus fez por você. Foi só isso que Jesus fez por mim. Foi só isso que Jesus fez por nós. Eu queria que você ficasse de pé um pouquinho. Mas como é uma celebração de uma festa, eu quero dizer que ele morreu sim como cordeiro. Fala, Jesus morreu como cordeiro. Fala por mim. Fala por mim. Por nós. Mas ele ressuscitou como leão. Fala, Jesus ressuscitou e está vivo para a glória do Pai. Fala, Jesus pagou o preço de sangue para me comprar para Deus.
Feche teus olhos um pouquinho, meu querido. Invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Eu é o Rei, tu é agora, acima de todo nome estás. Eu quero falar para você que ouviu isso nessa noite e entendeu o que Jesus fez por você na cruz. Entendeu o que Jesus fez por você, para que houvesse vida em você. Você que ouviu essas palavras, a palavra de Deus, e essa palavra mexeu no teu espírito, você talvez nunca sentiu isso, e você entendeu que Jesus, Ele fez tudo isso. Foi só uma ilustração, é lógico, mas Jesus fez isso, é o máximo que nós conseguimos imaginar. Mas Jesus fez, dando a sua vida por você. Por você. Eu quero perguntar se você hoje você quer reconhecer Jesus como seu Salvador. Você quer reconhecer Jesus como seu Senhor da sua vida, da sua casa, da sua família, aquele que vai dar destino, governo para você, que estará com você em todo o tempo todo, porque Ele é Senhor, Ele é Salvador. Se você está aí, querido, em nome de Jesus Cristo, e você entendeu essa palavra, levanta a sua mão que nós vamos orar por você. Levanta a sua mão que alguém vai orar com você. E você não pode viver sem Jesus. Ei, você não pode. Irmão, se você está aí, levanta a tua mão. Se você é essa pessoa, levanta a sua mão. Tenha coragem, levanta a sua mão e fala: eu preciso desse Jesus. Eu sei que o Espírito Santo está tocando em pessoas. Que a palavra de Deus não volta vazia, jamais. Ah, pastor, um dia, pai, um dia, pastor, um dia lá atrás eu levantei as minhas mãos. Eu fui tão fervoroso. Eu fui tão ativo nas coisas do Senhor. Eu amava tanto as coisas de Deus. Eu estava muito ligado nas coisas de Deus, mas por várias circunstâncias. Ah, pastor, eu dei uma esfriada. Pastor, eu nem vivo pecando, mas eu dei uma esfriada. E eu até esqueci disso que Jesus fez. Mas hoje eu ouvi e eu lembrei que por preço de sangue Ele me resgatou. E eu preciso voltar para esse lugar. Eu preciso voltar para a casa do Pai. Eu preciso voltar a sentar na mesa do Senhor. Eu preciso estar no corpo de Cristo. Eu preciso estar inserido no corpo de Cristo. E eu sou essa pessoa. Levanta a sua mão, querido, também.
sei que seu coração está queimando por isso. Eu sei que o teu coraçãozinho está queimando por isso, mas talvez você está com vergonha. Não tenha vergonha daquele que te amou, daquele que morreu por você. Não tenha vergonha, por favor, não tenha vergonha. Não tenha vergonha, por favor, não tenha vergonha. Hebreus 10:20 está escrito assim: por um novo e vivo caminho que Ele nos descortinou, por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. Quando a Bíblia fala que o véu do templo se rasgou, e nós tivemos livre acesso à sala do trono, irmãos, a gente imagina o véu do templo, né? A cortina lá do templo sendo rasgada, mas Hebreus 10:20, olha o que está escrito: por um novo e vivo caminho que Ele nos descortinou por intermédio do... Quem é o véu que Deus rasgou? Isto é, do seu próprio corpo. De quem? Corpo de quem, irmão? Qual o corpo que foi rasgado por nós? Para que nós pudéssemos entrar na sala do trono diante de Deus. Irmão, eu oro que o Senhor te dê uma nova oportunidade. Eu oro que o Senhor te dê uma nova chance. Porque eu percebo corações queimando. Tem corações queimando, tem corações contritos, corações quebrantados. O Espírito está pulando dentro, entendeu? É algo que você está segurando. Mas não é por força e violência, quem convence é o Espírito Santo. Feche seus olhos um pouquinho. Espírito Santo, Tu és o Senhor, Tu és o governo. Digno de toda canção. Reconhecemos o Senhor como Salvador e como Senhor. Como aquele que veio, deu a vida, morreu, ressuscitou, em breve voltará. É isso que nós cremos. Isto é a fé. E o que vence o mundo é a fé em Deus. É a fé em Cristo. Então, Espírito Santo, obrigado pela Tua palavra. Celebramos a Tua ressurreição, Jesus. Celebramos a Tua vida. Celebramos que Tu és Senhor de eternidade em eternidade. Espírito Santo, nos guia. Nos guia. Nos consola, conforta, nos direciona, nos corrija. E nos mantenha. E nos mantenha nesse novo, vivo caminho, Senhor. Espírito Santo nos ajuda. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. E glórias ao Senhor. Glórias a Deus nas alturas. Te louvamos, agradecemos o Teu santo nome. Bendito é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E a esse Deus nós nos curvamos, nos rendemos e declaramos que só em Ti, Senhor, há salvação. Nós Te adoramos e agradecemos, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Dá um aplauso bonito para o Senhor. Aleluia. Você pode sentar aí só um minutinho. Aliás, 2 minutinhos. Amém? Nós já estaremos encerrando. Só gostaria de dar uns avisos. Amanhã, irmão, nós retornaremos com a nossa escola de fundamentos. Amém? Glórias a Deus. Amanhã
Ah, tá, já ia perguntar, né? A sigla, né? Plataforma de Desenvolvimento Ministerial. Nós recebemos uma direção do Senhor para a escola desse ano. Ano passado foi muito bênção, muito precioso. Eu tenho certeza que acrescentou muito a vida de todos aqueles que puderam estar participando. Mas esse ano nós trabalharemos por departamentos, de uma forma mais ministerial, para que todos que trabalham, todos que obram, todos que executam de alguma forma o ofício do Senhor nessa casa, possam se desenvolver dentro daquilo que foram chamados para poder estar atuando. Amém? Então, amanhã nós começaremos a aula sobre diaconado, sobre presbitério. Então, todos aqueles que fazem parte do diaconado dessa casa e todos aqueles que fazem parte do corpo de obreiros dessa casa, amanhã começa a aula de fundamentos dentro daquilo que Deus propôs a vocês fazerem. Amém? Glória a Deus. Amanhã às 20 horas. E nós queríamos deixar como orientação aos irmãos que essas aulas ministeriais não serão convites. Amém? Glória a Deus. Amém? Nós cremos do fundo do nosso espírito, se há que ele tem fundo e tem fim, que todos aqueles que se propõem a fazerem algo na obra do Senhor precisam entender aquilo que estão fazendo. Amém? Então, nós cremos que aqueles que não sentam para aprender aquilo que Deus chamou eles para fazerem, não podem se levantar para fazer. Glória a Deus, irmãos? Então, só vai começar pelo corpo de obreiros, pelo diaconado, depois vai atingir o louvor, a dança. Amém? Glória a Deus, aleluias. E quando chegar o seu tempinho de sentar e aprender, que você sente para aprender, porque quem não sentar para aprender não vai levantar para ministrar. Glória a Deus. Então já se prepare, louvor. Aleluias. Amém? Glória a Deus, irmão. Aleluia, glória a Deus. Então amanhã, presbíteros, obreiros, diáconos, todo mundo aqui. Amém? Às 20 horas? Às 20 horas? Vai ser às 20? Vai ser às 20. Amém? Glória a Deus. Amanhã é aniversário de quem? De quem? De Gabi. Amanhã é aniversário de Gabi, então vem cá, Gabi, que a gente vai orar por você. E nós já estaremos encerrando. Os demais avisos são os mesmos da semana. Amém? Vamos se colocar de pé? Glória a Deus. Aleluias. Alguém mais fazendo aniversário, irmão? Vem cá. Quem é a oração? Vem cá, irmão. Aleluia. Oração não cai demais, né, irmão? Quem? Mamãe também fez ontem. Vem cá, mamãe. Glória a Deus. Alguém mais, irmãos? Não? Elas aceitam Pix, PicPay? Aceita? Aceita. Aceita, irmã? Aceita também. Amém? Estenda suas mãos para cá, nós oraremos por elas e depois nós encerraremos. Espírito Santo, muito obrigado pela tua graça, pela tua vida e pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de conviver com as tuas filhas, com as nossas irmãs. Espírito Santo, que o Senhor possa guiá-las todos os dias, que o teu poder, a tua graça seja derramado sobre a vida delas. Espírito Santo, que a tua vida esteja sobre elas, fortalecendo, Senhor, dando entendimento, sabedoria. Espírito Santo, cobre tudo aquilo que o Senhor tem entregue nas mãos delas, que elas use com sabedoria e graça. Nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos dê o privilégio, Senhor, de permanecer com as tuas filhas até que elas possam se encontrar contigo. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa envolvê-las com o teu poder e com a tua graça, em nome de Jesus. Amém? Senhor, muito obrigado por essa reunião de família, muito obrigado por essa reunião de irmãos. Espírito Santo, que possamos ser a igreja que o Senhor sonha no dia de amanhã. Que sejamos relevantes, Senhor, aonde quer que o Senhor venha nos inserir. Que possamos, Senhor, ser cartas lidas, Senhor. Que possamos, Senhor, ser a tua imagem e a tua semelhança. Espírito Santo, nós entregamos a Ti todo o senhorio das nossas vidas. Senhor, nós te pedimos, mais do que ser o nosso Senhor, mais do que ser o nosso pastor, mais do que ser o nosso Salvador, nós queremos que o Senhor seja o nosso Senhor, o Senhor da nossa
nossa casa, da nossa vida, dos nossos filhos. Nós te rendemos honra e glórias para sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. Tem um cafezinho ali atrás de vocês.